E aí, gente, boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? Enfim, vamos lá. Faz bastante tempo que eu ainda não venho atualizar aqui meu canal. Porém, eu vou fazer uma atualizaçãozinha rápida da minha carteira, tá? Do último vídeo que eu postei, que já faz acho que 200 dias, né? Enfim, nesses 200 dias, né? Mais de 200 dias, eu fiz algumas alterações na minha carteira, de maneira com a qual eu consiga uma rentabilidade melhor e uns dividendos um pouco melhores, né? Como que eu fiz isso? Eu tracei uma meta, que foi o quê? A minha meta foi chegar em R$ 25.000 investidos e R$ 100 de média mensal. Minha média mensal no momento tá R$ 72,99. Creio eu que lá para dezembro, janeiro, eu consiga chegar nesses meus R$ 100 de média mensal. E o total de patrimônio que eu coloquei R$ 25.000, que ainda falta R$ 4.591. 82, né? 92, se a gente for contar os centavozinhos. E para isso, o que eu tô fazendo? Eu estou aportando R$ 1.500 por mês da minha renda ativa. Nesse mês eu já tive 117 de proventos advindos do meu investimentos, né? E agora, no momento, então, foi investido essas duas classes, né? Estou juntando para investir. Este mês de setembro agora, eu fiz alguns aportes, certo? O que eu comprei neste mês de setembro? Deixa eu só ver bem aqui que não tem a data, né? Vou te dar aqui a data, pronto. Nesse mês de setembro, eu fiz a aquisição de 50 cotas do Gari 11, num preço médio de R$ 9,01. Agora eu já totalizo 150 cotas do Gari 11. Fiz compra do ARRI, 20 cotas, totalizando 250. As 20 cotas a R$ 6,60. Essas 20 cotas foi uma estratégia que eu tive de fazer para que eu baixasse o meu preço médio. Por quê? O meu preço médio, ele tá no ARRI, né? Ele tá... Um segundo, galera. Ó, ele está 7,52, né? Com uma desvalorização de 13,38. Então, esse investimento foi para diminuir mais meu preço médio no Gari 11, viu? No RRI 11, na verdade. O VGIA 11, eu fiz a compra de 30 cotas, totalizando 80, a um preço médio de 9,32. Foi um preço mais alto do que eu já tinha comprado anteriormente, né? Eu comprei num preço mais alto do que eu tinha pago, porém, eu tô com minha carteira de fundos imobiliários bem desbalanceada. Em um ativo que eu deveria ter 7,43, eu tô com 16,20. Então, eu tô tentando... vou tentar, né, e conseguir nesses próximos meses balancear a minha carteira para eu conseguir fazer com que esses ativos eles fiquem numa posição mais ou menos igual de valor, né, que a gente sabe que não vai ficar totalmente igual. Eu fiz a compra de 3 LVBI 11, agora totalizando 10 cotas, certo? Eu fiz essa compra também por conta do balanceamento da carteira, né? Eu tinha muitos fundos que estavam abaixo de R$ 1.000, então eu fiz a questão de investir mais para poder chegar mais aos R$ 1.000 investidos, certo?
E também fiz a compra de um ETF internacional, o VOO1, o VOO. Por que que eu fiz essa compra? Porque eu notei que a minha carteira, ela tá muito concentrada no Brasil. Apesar de agora continuar muito concentrada, porque eu comprei uma pequena fração, qual foi minha ideia? Começar a investir no exterior para ter uma valorização da minha carteira e caso não tenha valorização da minha carteira, eu ao menos manter a minha carteira no 0 a 0 ou um pouquinho acima da rentabilidade. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem vários riscos atrelados aos nossos investimentos, né? Então, o que eu posso dizer? A gente vai ter que buscar uma forma de melhorar ou manter nossa rentabilidade estável, certo? Essas foram as minhas compras. Então, vamos aqui na rentabilidade. A minha rentabilidade, se eu for comparar desde o início com o CDB, o CDI, o IPCA e o IFIX, a minha rentabilidade tá 40,15%, abaixo de 17,6% do CDI, porém ganhando do IPCA e ganhando do IFIX, né? Mas se eu for pegar este ano, a minha rentabilidade ela já tá abaixo, né, do CDI e do IFIX, porém acima da inflação, do IPCA, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Os gráficos. Na minha rentabilidade aqui explicada para vocês. Aqui o gráfico. Agora aqui é mais a porcentagem, né? Então aqui vocês podem ver que nesse ano eu tive 5 meses, né? Que eu estou acima, com rentabilidade positiva. E 4 meses que eu tô com a rentabilidade negativa. Porém, o mês de setembro a gente tá com 0,88, ainda não acabou o mês. Então, tem coisas aí pra vir, né? Que mais? Vamos lá. Nesse último mês, a minha rentabilidade foi de 0,88%. Se eu for comparar com... Deixa eu ver aqui se eu consigo comparar com o IPCA. Não vai ter como, né? Não. Enfim. Proventos. Gente, os proventos esse mês que eu recebi foi majoritariamente dos meus fundos imobiliários. Eu não recebi de ações. Minto, eu recebi de uma ação, que foi a Petrobras, que ela tá me pagando agora. Eu tenho 2 ações, ela me pagou dividendo 62 centavos e juros sobre capital próprio 25 centavos. Mas de resto, né, de outros ativos, apenas os fundos imobiliários me pagaram. O qual o GARI 11 me pagou 8,30, LVBI 11 me pagou 5,25, ARRI 11 me pagou 20,70, HGLG 11 me pagou R$ 23,10. VISC 11, ele me pagou R$ 19,44. HCTR me pagou R$ 3,00. Versalhes me pagou R$ 1,16. MXRF 11 me pagou R$ 20,00, certo? E o VGIA tá provisionado para me pagar no dia 17/9, R$ 15,60. A minha carteira, agora no momento, eu tenho R$ 20.408 de patrimônio total. Porém, o que eu investi foi R$ 19.944,32, tornando um lucro de capital, um ganho de capital de R$ 463,79. Certo? Uma variação hoje de 2,33%, certo? Essa variação aqui ela é calculada uma vez por dia, se eu não me engano. Vamos lá. Aqui é a minha escadinha de evolução do patrimônio. Se a gente for pegar desde o início,
Ó, eu comecei em setembro de 2021, tá vendo? Apliquei R$ 10. Aí aqui eu fui subindo, subindo, subindo. Até que quando eu cheguei no mês... Vamos ver, já foi aqui em 2024. Eu já tive aportado R$ 2.000. Por que que eu só fui aportar em 2024? Gente, o que que acontece? 2021, quando eu comecei, eu não tinha renda, certo? Aqueles aportezinhos ali que eu fazia era o quê? Eu ia verificar a pressão de uma pessoa. Ela falava, me dava R$ 10, porque eu não cobrava. Porque eu ainda estava estagiando, eu ainda estava estudando no curso. Então eu fazia mais por conhecimento. Aí às vezes uma pessoa me dava R$ 10, outra vez eu ia em outra casa, a pessoa me dava 10, outra vez me dava 20. Enfim, aí eu ia juntando esse dinheirinho, colocava na minha conta e depois eu investia, certo? Quando foi em 2022 eu comecei a trabalhar. Porém, eu tive que me mudar, morar sozinho e começar a pagar aluguel. Então, foi uma situação, até eu me estabilizar, eu tive que priorizar a minha estabilidade naquele momento. E após isso, eu priorizei os investimentos, que foi aqui no mês de setembro de 2024 que eu comecei a investir mais, certo? Aí vocês veem que essa escadinha aqui foi crescendo, né? Aqui se manteve. Aqui já passou para esses valores mais exorbitantes, não só por conta do meu trabalho, mas porque eu fiz uma venda, né, que eu já tinha contado no vídeo anterior, de um novo ativo que eu tinha, na verdade de um passivo, que eu vendi e coloquei o dinheiro aqui nos meus investimentos, certo? Aí aqui eu fui só subindo, subindo, subindo. Eu estagnei aqui um pouco, não vou mentir, porque eu tive alguns problemas, né? Tive que guardar certo dinheiro para eu investir, que no caso seria os 1.500 que eu estava comentando com vocês no começo do vídeo. Aí agora eu já subi aqui, certo? Tinha investido mês passado, de agosto, 18.300. Agora eu já tenho 19.900, um valorzinho bem a mais do que eu já tinha, né? E agora eu vou aguardar pro próximo mês, que vai ser mais um investimento. No próximo mês eu vou chegar a gravar para vocês o que eu estarei fazendo no meu investimento, certo? Quando eu for investir. De ativo na carteira. A minha carteira, ela tem agora no momento 5 ativos, que são fundos imobiliários, ações, tesouro direto, renda fixa e ETF internacional. A minha carteira, ela tá muito concentrada em fundo imobiliário. Eu coloquei como meta 55% de fundo imobiliário, porque eu tenho, né, como que eu posso dizer, o meu objetivo, ele é renda passiva, certo? Então, eu foco mais na renda passiva dos fundos imobiliários, porém, continuo investindo em ações, tesouro direto, renda fixa e ETF. Mas os fundos imobiliários, no momento, pelo menos, são a minha prioridade, certo? Eu coloquei esse mês agora um ETF internacional, que foi o VO que eu falei pra vocês, apenas $5 e 20 e poucos cents, né? Foi mais pra testar, porque eu não tenho muito conhecimento de investimentos no exterior, né? Como que declara e tudo. Mas foi só pra botar um pezinho ali e começar a aportar mesmo, viu? Vamos lá. Minha carteira de ações não mudou desde a última atualização. Continuo tendo Banco do Brasil, CEMIG, Klabin, Taesa, a B3, a Sanepar, o Santander e a única atualização, não teve, né? Aquelas que não teve, mas teve. Foi a Petrobras, que eu coloquei na minha carteira. A minha carteira de ações, eu acho que ela tá um pouquinho... Aqui eu vou abrir um parênteses muito. Como que eu posso dizer? Tem muito ativo para pouco dinheiro, né? Como vocês podem ver, eu tenho o Banco do Brasil, que tá com R$ 1.800, a CEMIG 1.400 e
a Klabin 780 e todas as outras com R$ 200 ou menos. O que vai me levar a próximo aporte, eu não vou apenas focar nos fundos imobiliários. Eu vou botar 1.000 nos fundos imobiliários, R$ 500 nas ações e o outro dinheiro que tiver, desculpa, dos proventos, ao invés de eu reinvestir no VGIA, que era o meu propósito dos proventos, eu vou adicionar esse dinheiro nos ETFs internacionais, certo? E aí esses R$ 500 que eu vou pegar, eu vou dividir certinho para eu colocar aqui na minha carteira e ir balanceando mais ou menos, certo? Minha carteira de fundo imobiliário. Gente, aqui eu tenho 9 ativos. Porém, desses 9 ativos, eu só tô contando 7. Eu não tô contando nem o HCTR e nem o Versalhes. Por que eu não tô contando os dois? Esses 2 ativos, eu não investi neles já faz muito tempo. Por quê? Se eu não me engano, eles fazem parte da mesma controladora, né? Que é a Vortex. E meio que não tá, assim, sendo muito legal, né? A administração dela, vamos dizer assim. O último relatório que eu li do Versalhes teve fundos que não... Teve, acho que mais de 60% estão inadimplentes, né? Os papéis dele. Então, assim, não é um momento, assim, para comprar. Então, não tô investindo neles. Pronto. Agora, o HGLG, VISC, MXRF11 e ARRI são fundos imobiliários que eu não vou mais aportar próximo mês. Por que eu não vou mais aportar neles? Não apenas porque aqui está dizendo que não é para me comprar, claro. Mas também porque o valor que eu tenho neles já é muito alto comparado aos outros ativos que eu tenho. Ó, tá vendo? Do ARRI, que é esse, 1.627 para esse daqui, que vai ser o VGIA, já tem uma diferença de R$ 600, quase, R$ 500, né? Então, eu vou subir esses outros ativos até encostar aqui na RRI. Quando eu subir esses ativos que ficarem páreo com a RRI, eu vou voltar a aportar neles para eles se igualarem, né, ao MXRF11. E quando eles se igualarem ao MXRF11, eu vou aportar novamente para que eles se igualem ao HGLG e ao VISC. Aqui tá o meu ETF internacional que eu comprei. Eu comprei apenas uma fraçãozinha. Eu coloquei R$ 28, se eu não me engano, né? De real lá nesse investimento, que deu um saldo total de $5,35. E, na verdade, eu acho que deu 5,28. Aí tá contando com a valorização aqui. E aí eu botei, já tá tendo uma rentabilidadezinha boa. E é isso, por enquanto. Eu vi que esse ETF aqui, ele não paga todos os meses. Mas como eu tô usando mais pra eu balancear minha carteira e deixar ela estável, eu não tô, no momento, ligando muito pra esse rendimento, sabe? Claro, como eu tenho um valor pequeno aportado aqui, eu não tô esperando que ele segure nenhuma rentabilidade da minha carteira. A gente também investe, mas a gente também tem que ter essa noção que não adianta eu investir $5 para poder esses $5 segurar o quê? R$ 20.000 da minha carteira. Não tem como. Tesouro Direto, eu tenho 2 ativos. Eu tenho o Selic 2028 e o Prefixado 2028, no qual o prefixado está subindo 3,71% e o Selic 7,81%. Eu investi no Selic 1.039 e no prefixado 360. No prefixado eu vou ter que colocar um pouco mais de dinheiro, claro, para poder manter uma variaçãozinha assim boa, né? Para poder eu ir continuando ter uma valorização melhor,
como eu posso dizer, uma rentabilidade melhor, né? Mas aqui no prefixado, próximo mês eu vou tirar do meu salário, certo? Para poder investir no prefixado. Não vai ser muito também, tem R$ 360 eu vou investir para chegar em 400. E aí eu vou, após isso, injetando de 100 em 100, até chegar em 1.000 também, para ficar no mesmo patamar do Selic. Renda fixa, aqui é a minha reserva de emergência. Não quero que vocês levem essa reserva de emergência tão ao pé da letra. Por quê? Vou já explicar. Essa minha reserva de emergência, ela tá no Nubank, né? Rendendo 100% do CDI. Por que eu não quero que vocês levem... Por que eu não quero que vocês levem essa minha reserva de emergência tão ao pé da letra, né? Porque tirando essa reserva de emergência aqui, eu tenho outra reserva de emergência. Essa minha outra reserva de emergência é feita para a faculdade e eu não coloco ela junto aqui, certo? Na verdade, é para as mensalidades da faculdade. Na minha outra reserva de emergência, desculpa, eu tenho já quase R$ 11.000. E considerando as mensalidades que faltam para pagamento da minha faculdade, dá para pagar, sobra para pagar os estágios e ainda sobra para transporte ainda. Então, já é uma coisa que eu não tô muito, assim, preocupado com isso. Tô deixando render no PicPay, todo dia tá rendendo 5,41, 5,42, essa é a minha outra reserva de emergência. E eu não tô tirando dela pra pagar minha faculdade. Eu tô pagando minha faculdade com meu salário. Essa reserva de emergência é só em algum caso muito, 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 muito específico, certo? Então, essa é minha carteira. No momento o vídeo ficou muito longo, porque eu falo demais. Falo muito, muito. Espero que alguém assista esse meu vídeo, né? Se alguém quiser comentar também, eu vou gostar bastante. E vou tentar estar aqui mais frequentemente para poder trazer alguns vídeos a mais pro canal, para conseguir, né, alguns inscritozinhos a mais, algumas coisinhas a mais, algumas horinhas a mais e tudo pra gente sempre estar aqui também se comunicando, né? Enfim, obrigado.